Criança interior, você já ouviu falar desse termo? Já? Muito provavelmente você já ouviu falar, e aí, quando você ouve falar isso, tem uma série de imaginações, né? Eu vou contar aqui a minha experiência. Quando eu ouvia dizer sobre criança interior, todo mundo tem uma criança interior, eu nunca vi uma forma prática. Como que seria isso na prática? Como que seria explicar sobre criança interior? Como assim todo mundo tem uma criança interior? Quem que é essa criança interior? E qual que é a importância disso? Qual que é a importância até de saber disso? Que todas as pessoas têm uma criança interior. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. E aí eu vou trazer, claro, a minha experiência aqui. A primeira vez que eu tive uma vivência com alguém me falando sobre criança interior, eu não tinha a mínima ideia do que isso queria dizer, o quanto que isso poderia me ajudar ou me dificultar, enfim, não teria muita ideia. E aí, mesmo passando ali por um processo, né, comigo mesmo, eu não tinha como explicar. E aí tinha uma pessoa que eu vi que ela tinha muita sabedoria sobre esse assunto. Essa pessoa dominava esse assunto e essa pessoa conseguia colocar em palavras, ela conseguia colocar numa forma prática sobre a criança interior. E se todo mundo tem uma, qual que é a importância de eu saber disso e o que está acontecendo com tudo isso. E aí eu perguntei assim para essa pessoa, né? Você poderia me explicar melhor sobre criança interior? E aí essa pessoa disse assim, eu acho que ainda não é o momento para você, né? Saber agora sobre criança interior. E aí eu falei assim, não, mas eu queria saber na forma prática, eu queria entender o que é isso, porque eu entendendo eu também consigo passar, e entendendo eu consigo aplicar alguma coisa ou não. E aí essa pessoa falou assim, ninguém precisa entender o que é, qual que é o significado, mas todo o trabalho voltado para a criança interior, ele vai te ajudar. E aí eu comecei a ficou um pouco distante assim sobre o que seria, né? Eu insisti mais um pouco e aí a pessoa topou então passar para mim. Eu vou te passar da melhor forma possível assim. É um assunto bem extenso, a gente consegue depois estender em outros vídeos ou lá na frente uma live, alguma coisa aí, porque eu tenho certeza que é um assunto que na prática, né, falando e tentando mostrar na prática, eu acredito que vai dar aí pelo menos uma hora. Então é assim, todos nós temos uma criança interior. E essa criança interior somos nós mesmos. Ok, até aí tudo bem. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu vou te falar como que foi me mostrado na prática isso daí. É como se tivesse assim, tivesse um monte de crianças e essa quantidade de crianças, cada uma delas tinham brinquedos, né? Como se elas tivessem o quarto delas e aí tivesse um outro quarto só de brinquedos. E todas as crianças pegavam os brinquedos delas e iam brincar no parquinho. E tinha alguém observando isso tudo, né? Um adulto observando isso e organizando ali da melhor forma. Então tinham crianças que iam lá no parquinho, levavam seus brinquedos, esquecia lá, deixava lá, quebrava, batia, queria o do outro, e tudo isso daí acontecia, vinha o adulto, tinha que vinha organizando cada etapa. Então, por exemplo, uma criança ia lá e falava assim, agora está na hora de você recolher, porque agora está na hora de você voltar, na hora do parquinho agora acabou. Quando falava isso, um monte de crianças esperneava, não,
que não queria parar de brincar e tal, alguma coisa assim. E não queria juntar os brinquedos, não queria ter a organização. Ok. E aí, sendo forçado ali, acaba fazendo, né? Mas aí tem muita birra, tem muito chororô, tem todas aquelas coisas lá que quem tem filho sabe, e quem se observar como que era quando criança, sabe que isso daí acontece. Depois tinham outras situações, que eram aquelas crianças que não sabiam brincar com os brinquedos que elas tinham. Elas iam lá, tinha carrinho, tinha todos os brinquedos que você imaginar. E aí ia lá, quebrava a rodinha do carrinho, aí a pessoa que estava na observação falava assim, ó, é bom a gente tirar o brinquedo da mão daquela criança, porque ela pode machucar alguém, pode machucar outra pessoa, tá quebrando tudo, eu acho que ela não merece ter outro brinquedinho agora, ela vai ter que se organizar com isso daí, aprender a saber brincar com esse brinquedo para poder ter de volta. Ok. E eu lá organizava, tinha toda aquela birra, toda aquela luta, tudo aquilo lá que todo mundo já sabe que acontece. Ok. Depois voltava, já não era mais o momento de estar no parquinho e outras coisas foram acontecendo. Também tinham algumas crianças que já tinham uma outra consciência, que eram aquelas crianças que já brincavam mais tranquilo e quando via que alguém vinha com uma forma mais agressiva, bater carrinho com carrinho, ela tirava, ela se afastava, ela fazia outro movimento, ela estava com outras crianças. E outras batia de volta, se pegava no tapa, e tinha toda aquela questão lá. Tinha algumas crianças também que ela tinha raiva do tipo assim, não tratava bem os brinquedos, não brincava sem quebrar. E aí era tirado delas, elas tinham muita raiva e depois elas pegavam até o do amiguinho ou alguma coisa assim, quebrava também. E aí, observando tudo isso, eu falei assim, o que isso quer dizer? E aí essa pessoa falou assim, você não está vendo o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada criança dessa são cada um de vocês aqui, correspondente, como seres que são aí. Porque antes eu tinha tido uma observação, falei assim, olha, aquele lá pegou tanto no pé, pegou tanto, que agora, mesmo sem vontade, fez o negócio. Depois, com muito custo, conseguiu dar o braço a torcer e no final do parquinho juntou seus próprios brinquedos, coisa que não fazia. Aí eu falei, caramba, aquela criança está crescendo, está evoluindo. E aí a pessoa falou assim pra mim, não está crescendo e não está evoluindo. Ela ainda continua sendo criança e vai brincar amanhã do mesmo jeito. Mas ela teve consciência. Ela teve uma consciência de que se ela não pegasse os brinquedos dela e guardasse certinho, amanhã ela não teria. Mas antes dela chegar nessa consciência, ela perdeu muitos dias num parquinho sem brinquedo. Ela teve muito carrinho quebrado que não foi consertado. Outros que foram consertados e ela quebrou. Outros que elas ganharam por merecimento. Por exemplo, tratava tão bem o carrinho, mas o carrinho já estava velho, antigo, que dava vontade daquelas pessoas que estavam observando as crianças de ir lá e presentear aquela criança com um outro carrinho. Pegava o carrinho daquela outra criança que já estava antigo, mas não estava quebrado, e doava para uma outra criança. E aí, você conseguiu compreender, conseguiu pegar. E aí, essa pessoa falou assim, essas crianças aqui, ó, são vocês, né? Vocês saem do quarto de vocês, vai na garagem, que seria os brinquedinhos nossos que tem. Às vezes tem bicicleta, às vezes tem carro, às vezes tem moto, né? Para uns tem iate, enfim, para cada um vai ter alguma coisa lá. E aí, o parquinho seria o dia a dia, que a gente vai lá, muitas vezes a gente briga no trânsito, aí o outro briga de volta, um fechou para cá e você vai lá, fecha para lá também, daqui a pouco desce, os dois saem na porrada. Enquanto que tinha outras crianças que um fechou, o outro fechou, falava, deixa ele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e vou sair fora. Enquanto que uns falavam assim, caramba, eu tenho meu carro
não é assim tão novo, né? Ele é até antigo, mas eu cuido dele. Ele é lavado, ele é organizado, né? E parece, sabe? Pensa você, pensa você, pensa você com, pensa você comigo. Olha só, observa. Tem um monte de gente, mas tem umas pessoas que você tem vontade de dar um presente, tem outras que você não tem vontade de dar presente. Observa as que você tem vontade e observa as que você não tem vontade. Normalmente você tem vontade com aquelas pessoas que reconhecem, né, que são aquelas que agradecem e tal. Você tem vontade com aquelas que quando você dá alguma coisa ela usa, elas cuidam, elas tratam bem. E você tem vontade com aquelas que, mesmo que tem pouco, que ela cuida, sabe? Normalmente você não tem vontade com aquelas pessoas que nem agradecem, que é como se estivesse ganhando nada. Ah, você deu algum presente? Ah, tá bom. Pô, tem coisas muito melhor, né? Ou que você acabou de dar, no outro dia está destruído. Ou que você dá, a pessoa nem usa, não está nem aí. Ou é relaxada com aquilo que ela tem. Observa se não é assim. E aí, o que é tudo isso? É um processo. É um processo. Se você entender que eu e você e todas as pessoas, nós somos crianças, o que a gente está fazendo não é crescendo e não é evoluindo. A gente só está tendo consciência das coisas. A gente ainda tem vontade de criança. A gente ainda tem a nossa vontade. Uma criança ferida é um adulto ferido. Uma criança triste é você triste. É o adulto triste. E eu vou te trazer uma forma prática de uma pessoa, né? Eu posso trazer algumas coisas assim, né? Não vou estar citando nomes. Dessa pessoa também eu não estou lembrado, né? Nem nome, nem nada. Enfim. Mas foi o seguinte. A pessoa, ela era realizada na vida. Ela adulta, uma mulher, 40, 45 anos. Parte financeira, ok. Não falta nada, tá? Tinha filhos, educação, filhos com faculdade, os filhos dão uma casa para cada um. Então, assim, ao observar o lado material, não falta nada. Mas existiam outras coisas que faltavam, né? Na vida das pessoas. Ela não se sentia uma pessoa completa. Então, ela passou por um processo em que ela conseguiu, no resgate da criança interior, trabalhar uma etapa da vida dela que não tinha ficado claro. Que aí você vai entender o porquê a importância da criança interior. Que foi o seguinte: essa criança, quando ela era criança, ela era muito esforçada, muito esforçada. Aí chegou na terceira série, a mãe perguntou assim, a mãe e o pai estavam bem de vida e falaram assim: eu vou te dar um presente, o que você quer se você passar de ano? Ela falou assim: eu quero uma bicicleta. Aí aconteceu uma crise econômica e nessa família aí acabou, teve bastante dificuldade, a criança saiu da escola particular, terminou a terceira série, passou da terceira série e não ganhou a bicicleta. A mãe falou assim: você viu toda essa questão aqui, se você passar de ano na quarta série, então aí a gente te dá, tá bom? Que você vai merecer, porque você merece. Aí tá bom, tal, chegou na quarta série, terminou a quarta série, a criança toda alegre. Não ganhou a bicicleta de novo, porque ainda não estavam restabilizado ali a parte financeira e essa não era a prioridade. Então, foi falado a mesma coisa na quinta série. E aí essa criança passou de ano e não recebeu essa bicicleta. E ok. E ela sabia que merecia, mas ela não ficou feliz, porque ela não andava de bicicleta, não teve bicicleta. Com 45 anos de idade, essa criança esse adulto, né,
não sabe andar de bicicleta. E aí, um monte de dificuldades. Partes emocionais dessa pessoa começou a pegar. Ela começou a entrar em depressão e ninguém entendia qual que seria a causa, porque para ela também não enxergava. Ela falava, meu Deus, eu tenho a família dos meus sonhos. Eu tenho tudo que eu queria quando criança, meus filhos têm. Tudo, tá tudo redondo. E eu não sei o que acontece. E aí, quando ela passou por esse processo da criança interior, então ela, sendo resgatada, observando, perguntando, indo a fundo, então foi observada essa história. E aí foi proposto para essa pessoa para que ela pudesse comprar uma bicicleta, aprender a andar e começar a andar. E aí essa pessoa comprou a bicicleta, começou a andar de bicicleta, andava todos os dias, começou a aprendeu, ralou, caiu, aconteceu tudo que acontece com a pessoa de primeira vez, e depois estava tudo certinho, essa pessoa já não tinha mais depressão e um monte de outras coisas. O que aconteceu com esse caso? A criança estava ferida porque ela concluiu, eu mereço uma bicicleta, mas eu não mereço estar feliz porque eu não ganhei a bicicleta. Então tudo é a consciência que nós é o que faz sentido para cada pessoa. Para outras pessoas, às vezes ela falaria assim, que seja. Eu não ganhei dos meus pais a bicicleta e tá tudo certo, bola para frente. E depois que ela tiver ia tentar aprender com bicicleta de outras crianças, ia pegar emprestado, alguma coisa ia acontecer, mas ela ia conseguir aprender. Mas essa criança em especial, individualmente, porque é um sentido muito individual para cada pessoa, ela pegou e concluiu isso, que ela só poderia ser feliz o dia que ela tivesse uma bicicleta. Então, quantos anos que essa pessoa veio arrastando isso daí até chegar em 45 anos, ou seja, já estava quase entrando aí em remédios e tudo mais, porque não sabia qual era a causa de ter uma tristeza interna. Então muitas vezes a nossa tristeza vem de coisas do que aconteceu na nossa infância. Na maior parte das vezes, o nosso trauma, um trauma que a gente tem, foi feito na infância. Então observar isso, saber, poder ter alguma oportunidade de algum processo de trabalho com a criança interior, ou seja, o que eu tinha vontade quando eu era criança, que hoje era meu sonho quando era criança, hoje eu tenho a possibilidade de realizar e não realizo. Se eu não realizo, por que eu não realizo? Não faz sentido para mim hoje? Então, se não faz sentido, é como se você fechasse e falasse assim, não, tá tudo bem, eu só não quero fazer agora. Ou seja, você fechou um ponto de energia sua no seu dia a dia, que às vezes parece que você está mais cansado e você não sabe de onde que é. Porque em momentos ou outros, você sempre volta lá no passado e fica pensando em coisa do passado. Algo que aconteceu às vezes na minha infância, o que aconteceu e tal, não sei do que. E isso te cansa, te rouba essa energia. E aí quando vê, você fala assim, eu não acordo cedo porque eu não tenho energia. E na verdade essa energia está sendo roubada por um pensamento negativo de algo que aconteceu lá no passado e que você agora anda, parece que não tem disposição no dia. Mas é só porque alguma questão lá do passado não está resolvida e muitas vezes é da infância. Então falando sobre a criança interior, na prática é isso, é o que eu tenho para falar. Eu observei aqui já que a gente está quase indo para 20 minutos, então não quero me alongar, mas é também um dos vídeos que a gente pode estar conversando numa live, porque o tempo é maior e aí eu consigo trazer também outras coisas, outras formas práticas e também a minha própria experiência que eu já tive também, porém eu não sei como falar de uma forma mais resumida desse meu processo que eu tive com a minha criança interior. Mas vai ficar para um outro vídeo aí, tá ok? Então é isso, até o próximo vídeo.